Como a maioria das coisas a bordo do Titanic, as práticas higiênicas e os recursos eram ditados por classe. Os passageiros da primeira classe desfrutaram de algumas das mais luxuosas instalações de banho, jantar e recreação já encontradas no mar, enquanto os passageiros da terceira classe tiveram que provar que estavam limpos apenas para embarcar. Os passageiros do Titanic passavam dias e noites na magnífica embarcação, desfrutando de comida em abundância e sendo atendidos em cada turno. Na primeira e segunda classes, os passageiros tiveram acesso a espaços públicos e privados com comodidades de última geração. Mesmo na terceira classe, os viajantes não tinham muito do que reclamar, com refeições regulares, eletricidade e outros confortos que talvez nunca tenham experimentado antes. Um dos muitos luxos oferecidos aos passageiros da primeira classe a bordo do Titanic era o banho turco vitoriano. Embora o uso das instalações exigisse uma taxa adicional, os passageiros compravam passagens para usar o banho turco e a piscina nas proximidades. O banho turco contou com salas de vapor e massagem, com atendentes de prontidão e banho elétrico. O banho elétrico foi feito para aquecer o corpo e parecia muito com um pulmão de ferro ou um solário moderno. Os passageiros do sexo masculino e feminino tinham acesso ao banho turco em horários diferentes. De acordo com os registros do navio, havia 3 atendentes do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Apenas algumas cabines do Titanic tinham banheiras privadas, uma das quais era ocupada pelo capitão Edward Smith. A banheira de porcelana da suíte do capitão podia ser enchida com água doce ou salgada, quente ou fria. Banheiras privadas foram encontradas nas elaboradas acomodações da suíte salão. Localizadas no deck B, estas suítes também apresentavam vários quartos e closets com deck privativo. Os registros indicam que uma suíte foi ocupada por Charlotte Cardeza, enquanto a outra abrigou J. Bruce Ismay, presidente da White Star Line, e seus assistentes pessoais durante a viagem no mar. Como a maioria dos passageiros não tinha banheiro próprio, eles tinham de usar os lavatórios comunitários localizados em cada convés do Titanic. Quando o passageiro queria tomar banho, tudo o que tinham a fazer era pedir ao camareiro para avisar um dos comissários ou comissárias, que então prepararia o banho. O número de instalações públicas diminuía por classe. Enquanto os decks da primeira e da segunda classes tinham várias banheiras prontas, todos os passageiros da terceira classe compartilhavam 2 banheiras, uma para homens e outra para mulheres. Garantir que as instalações estivessem limpas era tarefa dos comissários de banho e aeromoças, que as desinfetavam depois de usadas. Os passageiros da primeira classe a bordo podiam trazer seus cães. Havia cerca de 12 caninos acompanhando seus donos no navio. O Titanic tinha um canil no convés F, onde John Hutchinson e um grupo de comissários ou mensageiros cuidavam dos animais. Os cães menores podiam ficar nas cabines de seus donos. Os cães a bordo passeavam diariamente ao longo do convés de popa, presumivelmente limpos depois por seus treinadores. Havia também vários galos e galinhas a bordo, e o navio tinha uma gata residente chamada Jenny. Disse que Jenny deu à luz uma ninhada de gatinhos uma semana antes de o Titanic zarpar. Os galos e galinhas pertenciam à passageira Ella Holmes White, que os importava da França para os Estados Unidos. Muitas cabines a bordo do Titanic tinham vasos sanitários e pias, embora os vasos sanitários da primeira e segunda classes não tivessem descarga automática. Após o uso, os passageiros tinham que dar descarga manualmente nos vasos sanitários, algo que eles estavam acostumados a fazer em terra. Os vasos sanitários da terceira classe, no entanto, eram equipados para dar descarga automática. Isso foi feito por preocupação de que os passageiros na terceira classe teriam pouca ou nenhuma familiaridade com um banheiro, tendo usado principalmente banheiros externos, pinicos no passado. Além disso, os passageiros da terceira classe tiveram a assistência da matrona Catherine Wallace. Ela foi encarregada de ajudar os passageiros idosos, ensinando-os a usar o banheiro, se necessário. Wallace teria ficado com os passageiros sob seus cuidados a bordo do navio, morrendo ao lado deles quando o Titanic afundou. De acordo com os regulamentos britânicos, o Titanic precisava manter uma certa quantidade de suprimentos médicos para zarpar. Os cirurgiões do navio e a equipe médica tiveram acesso a medicamentos como bicarbonato de sódio para aliviar a indigestão e azia, óleo de rícino para constipação e diarreia, sais de Epsom, medicação para o coração e aspirina em caso de febre. Remédios adicionais, como enxofre, eram usados para tratar hemorroidas, enquanto o láudano poderia ser usado como analgésico ou sonífero. O hospital no Titanic estava localizado no convés D.
longe das cabines de passageiros, e apresentava 4 enfermarias com 3 camas cada. O hospital também tinha uma área para qualquer pessoa afetada por uma doença infecciosa, com um sistema de ventilação que evitava que germes em potencial circulassem pelo navio. Passageiros e tripulantes da terceira classe lavavam suas próprias roupas em espécies de tonéis de metal, mas os passageiros da primeira e segunda classes podiam pagar para que suas roupas fossem lavadas. Comissários específicos cuidavam das roupas que lhes eram trazidas pelos mordomos. Não havia lavanderia em grande escala a bordo. Havia um mordomo encarregado de manter os armários do convés do navio abastecido com toalhas e lençóis. A roupa de cama nas cabines de primeira e segunda classe era trocada todo dia, mas a roupa suja era ensacada e guardada para ser lavada assim que o navio chegasse ao seu destino. As cabines para a tripulação a bordo do Titanic estavam localizadas nos convéses inferiores. Os bombeiros, que ocupavam quartos no convés D, dormiam em um quarto com 54 camas. A maior parte da tripulação dormia em acomodações estilo dormitório, com até 42 comissários de segunda classe e 34 comissários de terceira classe acomodados em uma sala para cada classe no convés. Embora as condições de vida ao longo da Scotland Road, nome dado à passagem que corria ao lado das acomodações dos comissários no convés, e pareçam modestas, elas eram muito melhores do que as condições de trabalho suportadas pelos tripulantes da sala da caldeira e da sala das máquinas. Com base na quantidade de amianto usado em caldeiras colocadas em navios de passageiros construídos por Harland e Wolff, a empresa com sede em Belfast encarregada de construir o Titanic e seu navio irmão, o Olympic, havia gases indubitavelmente perigosos inalados por todos nas proximidades da sala de caldeiras. Da mesma forma, a chamada Gangue Negra, tripulantes da sala de caldeiras que despejavam cerca de 850 toneladas de carvão por dia nas caldeiras do Titanic, trabalhavam longas horas sob calor extremo, cobertos de sujeira e poeira. Eles eram cercados por barulho e tinham pouco ou nenhum acesso à luz e ar fresco.